Quero saudar toda essa casa, aos parlamentares, o público aqui presente, aos ouvintes da Brasil FM, dizer que é um prazer muito grande retornar nessa casa, usando essa tribuna, e falar daquela coisa que nós falamos muitas vezes aqui, né, vereador Luciano? Transporte coletivo. Eu gostaria, quem estiver ouvindo aí a Brasil FM, inclusive gostaria de parabenizar o vereador Cori, que fez um trabalho espetacular sobre o transporte coletivo Vitória da Conquista. Parabéns, vereador. Correto esse trabalho seu, foi muito esclarecedor. Agora eu gostaria que o povo que está ouvindo aí a Brasil FM sente na cadeira para ouvir a dívida da Vitória só com o município. É coisa absurda que os governos anteriores e o atual tem toda a culpa. É dinheiro que deveria estar reformando terminal, pavimentando ruas e, quem sabe, construindo creches e escolas. Vereador Cori, vereadores, a Vitória, até o dia 31 de outubro, deve ao município 210.607.977,02. Isso é um crime contra nós, moradores do município, vereador Luciano, vereador Cori. Isso que é um absurdo. E ainda o prefeito, em um ato irresponsável, faz um TAC com essa empresa. Eu não tenho nada contra a empresa, não tenho nada contra nenhuma das duas. Inclusive, eu entrei na época da licitação, eu entrei com um processo contra a Cidade Verde, porque ela apresentou um balancete falso na época, conseguiu eliminar por 30 dias, e o processo corre na justiça, e vamos ganhar. A Cidade Verde deve ao município R$ 609.553,83. Isso aqui é um absurdo. Você teria que cumprir a lei 968 de 99 e fazer intervenção por até 180 dias e fazer o contrato, abrir licitação para outra empresa, porque a sucata da Vitória que anda por aí é brincadeira. O que deve aos trabalhadores, né, os motoristas, todos e os fornecedores, é um absurdo. A dívida da Vitória deve passar de 300 milhões, não tem um ônibus sequer, não tem. Não paga nem o aluguel da garagem. Em novembro, quando o Eze ganhou a eleição, fui na casa dele, falei com ele que 3 coisas não tem jeito em Conquista, que eu colocaria uma estátua no meio da praça. A Fundação de Saúde, que não tem jeito, a IMURC não tem jeito, e a Vitória não tem jeito. E ele teimosamente, irresponsavelmente, luta para manter essa empresa. E a IMURC não tem jeito, não tem saída. A gente lamenta muito. E outra coisa, que é de enganar os vanzeiros, isso aqui é para enganar os vanzeiros. O decreto 18.212, 17 de outubro de 2017. Isso aqui é para enganar os vanzeiros. Você, vanzeiro, está nos ouvindo aí, isso aqui engana vocês. Esse decreto regulamentando, vereadores, é ilegal. Não tem como o vanzeiro, pessoa física, cumprir o decreto. Olha só, vamos começar aqui, que é um sistema seletivo complementar. Ele fala o seguinte: para suprir o atendimento dos passageiros na área do transporte coletivo convencional, onde absolutamente não opera, olha, o vanzeiro vai operar onde absolutamente o transporte coletivo não funciona. Não tem o transporte coletivo convencional. Será onde é? Será que é no céu? Será que vai ser helicóptero? Ele não pode parar em nenhum ponto onde tem o transporte coletivo convencional. Então vai enganar o vanzeiro. Quem conhece Conquista sabe disso. Outra coisa absurda é que as linhas permitidas pelo transporte seletivo complementar não poderão concorrer ou coincidir com aquelas concedidas pelo transporte coletivo. Aqui é o artigo 3º. E vamos mais absurdos, que ele terá, no caso, né, que contratar um motorista
outro motorista eventual, 2 cobradores. Olha, eu acho que isso aqui não passou pela Procuradoria do município, vereadores. Não pode ter passado. Porque falar que será concedido, o artigo 9º fala o seguinte: a exploração do serviço transporte seletivo complementar obedecerá ao regime de permissão delegada pelo município à pessoa física. Pessoa física, vereadores, não poderão contratar 2 cobradores, um motorista e um eventual. Não pode. Só pessoa física. O MEI, você pode ter um empregado só, que é o microempresário empreendedor. A SEI fala que ele pode, se fosse fretamento. Então, quem fez isso aqui, com certeza, não entende nada de empresas. Com certeza, não pode ser um procurador que dê um parecer nisso aqui. Isso aqui é para enganar o vanzeiro, para dizer que vai regulamentar. E quando ele chegar, ele vai verificar, não pode. Outra coisa, a cada permissionário caberá uma única permissão e as indicações de um condutor, esse é o artigo 15, de um condutor auxiliar e um eventual e 2 cobradores. Pessoa física não existe. Não existe como ele pagar, não existe como ele contratar, vereador Luciano. Outras coisas absurdas que tem o artigo 22, o permissionário fica obrigado a conduzir o seu veículo diariamente durante 8 horas, durante 6 horas ininterruptas, ou 8 horas, com 1 ou 2 horas de intervalos. 1 ou 2 horas de intervalo. Outro absurdo, é cheio de absurdo isso aqui. O artigo 4 fala o seguinte: a política tarifária, o planejamento e o controle serão definidos pelo Poder Executivo mediante consulta ao Conselho Municipal de Transporte. Aí ele vem cá, no artigo 27, no parágrafo único, fala o seguinte: a definição do valor da tarifa deve ser considerado um estudo tarifário elaborado pelo órgão competente, a sustentabilidade de todo o sistema municipal de transporte público e a melhoria do acesso à população ao transporte público, ouvindo, sempre que possível, o Conselho Municipal de Transporte. Quer dizer, lá atrás, no artigo 4º, ele fala que vai ouvir. Aqui fala sempre que possível. Quando é que não será possível? Eu pergunto, quando não será possível? Vem o artigo 29, o permissionário deve utilizar o veículo cadastrado para o sistema de transporte suplementar, operar o serviço de transporte remunerado de passageiros, sendo vedado o uso para o transporte de mercadorias para o uso pessoal ou particular em horário onde em horários onde não estiver prestando serviço. Quer dizer, ele não pode ir nem no supermercado pegar a feira para ele não pode, no horário que não estiver trabalhando. Quer dizer, a prefeitura praticamente passa para ser dono do carro dele. O artigo 32, que é aí que eu quero ver os vanzeiros cumprir, o veículo a ser cadastrado no sistema de transporte seletivo complementar deve ser novo ou de idade máxima de fabricação 3 anos. Novo ou idade de fabricação 3 anos, podendo rodar até com a idade de 7 anos. Artigo 36, são ainda obrigações do permissionário. Vem aqui o inciso 10 e 11. Olha só, o inciso 10, não permitir a saída do veículo do município sem prévia autorização do poder público municipal. O 11, não utilizar sem autorização do poder público municipal o veículo cadastrado no sistema de transporte seletivo complementar para fins diversos a prestação do serviço objeto de contrato de permissão em que trata esse regulamento. Então, praticamente, o veículo fica sendo do município. Aí eu venho aqui para o mesmo artigo,
É o inciso 36. Guardar o veículo em garagem quando não estiver em operação. Então aqui são as barbaridades. Senhor Arlindo Rebouças, tempo concluído. Concedo mais 2 minutos para concluir o tempo do senhor. Então isso aí é para enganar os vanzeiros. Por quê? Porque ele vai transportar onde não passa transporte coletivo. A não ser extraordinariamente com a permissão da prefeitura. Então isso é um absurdo. Isso é para enganar os vanzeiros. Eles vão saber que está sendo enganado, né? Vão também quebrar o contrato das empresas, né? Que é uma concessão pública, porque a concessão ela gera despesas. E quando o município quebra, ela tem que indenizar as empresas. Então, isso que eu quero ver. Quando eu gravei na eleição, aquela polêmica daquele que eu falei que o prefeito nunca administrou nada, que não sabia de nada, infelizmente, nós estamos verificando aí. Ele está contratando, eu dei uma entrevista no jornal dizendo que tinha contratado 6 auditorias. Ele chegou na rádio e falou, não, ele mentiu, é 7. Quer dizer, o cinismo é tão grande que ele fala que foi 7. Agora não sei se é 10, se é 20. Então, eu vou sugerir ao prefeito que ele contrata um bom prefeito, um ex-prefeito que foi bom, contrata e traz para a conquista. Já que ele está provando que não tem competência de administrar essa cidade. Eu lamento por minha cidade, porque eu gostaria de ter um prefeito que realmente seja um dos melhores do Brasil. Até o nó participativo que tinha ali na João Pessoa, ele deu um nó cego, que usa 8 agentes de trânsito para controlar o que o semáforo controlava. É um prefeito que proibiu os carros parar em frente à prefeitura, a gente passa, parece um deserto. Mas no bairro Brasil, na Avenida Alagoas, inclusive eu sugeri a essa casa, botar Avenida das Índias. Viu? Avenida das Índias, porque lá na Avenida Alagoas é... Para concluir o tempo. O pedestre não tem como passar. Desrespeita o estatuto da cidade. Então eu gostaria, os vereadores, que têm a obrigação de defender, não o prefeito, mas defender aquele que votou em vocês. Fiscalizem, pense bem na nossa cidade. Muito obrigado, agradeço o tempo, agradeço essa prorrogação de tempo e dizer que nós continuamos brigando pela nossa cidade. Nós devemos entrar com 2 ou 3 processos ao Ministério Público, denunciando várias irregularidades dessa administração. Muito obrigado e bom dia a todos.